Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, agora num novo momento de análises, de debates que você vai começar a perceber com mais ênfase aqui no nosso espaço, mas você vai perceber também todos os canais que você gosta, que você acompanha, que você admira, porque de fato, agora nós começaremos a analisar algumas questões concretas que vão mexer com as nossas vidas, com a política aqui no nosso país, como por exemplo, no dia de hoje, que houve o encontro do ministro Haddad, com o Arthur Lira, presidente da Câmara, o Pacheco, presidente do Senado, para apresentar uma coisa chamada a nova âncora fiscal. Como nós não temos nenhum elemento ainda, então não dá para a gente discutir absolutamente nada. Dá para perceber apenas as movimentações políticas. Mas isso vai dar para a gente muito material para debate, né? Ao mesmo tempo, a gente infelizmente não conseguirá se livrar dos criminosos, vigaristas, malfeitores que fizeram tanto mal ao povo brasileiro e que ainda tem vozes, né, que estão aí nos meios de comunicação e infelizmente eles ainda são ouvidos e continuam, por conta disso, a provocarem distorções sobre os fatos, sobre a realidade, plantando mentiras, cada vez mais tentando resguardar os interesses de quem eles sempre resguardaram, ou seja, da classe economicamente mais endinheirada aqui no nosso país contra o povo brasileiro. O governo Bolsonaro, ele não fez absolutamente nada para o cidadão comum. É impressionante como é que muitas pessoas se deixaram seduzir pelos fantasmas que eram jogados o tempo todo por essa gente e não percebeu que eles estavam ficando cada vez mais pobres, que os serviços sociais aqui no nosso país estavam ficando precarizados, a educação, a saúde, a ciência, a tecnologia. O Brasil andou muito para trás. Mas essas pessoas, como nós falamos mais cedo, estavam mais preocupadas com o comunismo, com a defesa de Deus, da família, enfim, de uma série de questões morais e não perceberam o quanto estavam sendo assaltadas. Nós ficamos muito mais aflitos em função de estarmos percebendo exatamente esse jogo. Bom, coisas estão acontecendo aqui no nosso país, eu já estou comentando com vocês que nós mudaremos aqui o foco de muitas questões, mas eu quero conversar com vocês hoje sobre ainda situações muito importantes. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero te convidar a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia. E se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar ainda mais engajado nas nossas discussões, nos nossos debates, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje eu fiz um encontro assim aleatório, né, com vocês num horário diferente, assim, um pouquinho depois do almoço, porque teve uma coisa que me chamou a atenção ontem, estava zapeando a TV e vi lá um documentário, né, que tratou do voluntariado que existiu durante o período da pandemia. 5 mil brasileiros se colocaram como voluntários para experimentarem ali as vacinas e alguns, os placebos também, para ajudarem a humanidade, ajudarem a salvar pessoas, vidas humanas, e colocaram em risco as suas próprias vidas também, porque esse tipo de experimento, né, nunca se sabe exatamente no que ele pode redundar. Isso contrasta muito, né, esse tipo de gente maravilhosa, gente humana, gente despojada, com essas pessoas que ainda existem nas redes, que estão absolutamente intoxicadas, né, fazendo agressões contra a ciência, contra a vacina, defendendo um genocida, defendendo um criminoso, um reles batedor de carteira, que está ainda de posse de joias que não lhe pertencem. Gente, como é que a gente pode classificar uma pessoa que está de posse de uma coisa que não lhe pertence, senão de ladrão, de assaltante, de receptador, de alguém que está envolvido num crime de peculato? Como é que a gente pode classificar? Não é por outra razão que o deputado Glauber Braga disse na cara do Dudu Bananinha que o pai dele é um ladrão, foi isso que foi dito, né, nas entrelinhas ali. E ele ficou sem reação alguma. E vão ter que dormir com esse tipo de realidade durante muito tempo. Aliás, cadê as joias? Já foram devolvidas? É uma pergunta que vai ser feita até a gente ver essas imagens, né, do clã Bolsonaro ter que entregar alguma coisa que não lhes pertence, alguma coisa que foi surrupiada do erário do país. Bom, essa é uma questão. E eu quero compartilhar com vocês mais um trecho aqui, gente, desse documentário, que eu vou colocar na descrição do vídeo,
que é muito bacana, mostrando como essas pessoas que estão nesse documentário, nenhuma quis estrelato, as pessoas estavam se doando, né, no meio de um caos. Isso tudo não foi revelado no tempo, né, pelos grandes veículos de comunicação abertos. Ou seja, o documentário foi feito e foi divulgado numa TV a cabo, num horário sem muita divulgação, enfim. E ninguém toma conhecimento disso, de que nós passamos por uma situação com tanto contraste, com criminosos agindo contra o povo brasileiro e de pessoas se doando para salvar vidas. Então, eu quero compartilhar com vocês esse trechinho aqui que eu achei muito legal, muito exemplificativo. Vamos lá. Essa moça que vai falar agora, ela se chama Damiana, e ela vai contar agora a história do pai dela, que queria ser voluntário nos experimentos da vacina contra a Covid. Meu pai, ele não foi aprovado na primeira fase porque ele, numa das vezes que ele foi doar sangue, descobriu que ele estava com o vírus da hepatite C incubado. Oi, mamãe, tudo bem? Tudo. Mãe, vamos terminar a lista do remédio? A médica perguntou, a gente explicou. E aí ela falou, é melhor nesta fase o senhor não participar, porque a gente ainda está estudando como funciona a vacina com quem tem hepatite C. Meu pai ficou muito chateado, ele chorou lá. Mas eu tô velho, eu quero dar isso para as pessoas, eu quero ajudar a achar a cura disso. E a equipe foi tão legal, foi tão humana com meu pai. A médica conversou com ele, falou, o fato do senhor estar aqui, o senhor está contribuindo com a humanidade, né? Aí ele falou assim, meu pai, né? Eu quero que o meu nome entre nesse estudo. Gente, isso é muito legal, a família é muito legal, né? A filha apoiando o pai. E o documentário todo, ele vai apresentar aqui muitas pessoas que se doaram também, anônimos, famílias inteiras, o pai, o irmão, pessoas da área de saúde, num contraste absoluto com o genocida, com o que ele estava fazendo contra o povo brasileiro. Aqui, gente assim, se colocando, se doando, né? Então, gente, nós não podemos jamais esquecer que nós passamos por isso aqui no Brasil, de fazer as nossas eternas homenagens a esses brasileiros, a essas pessoas que se doaram tanto, e ressaltar tanto, né, como nós tivemos aqui um criminoso que foi acobertado pelos grandes veículos de comunicação. Eu estou escrevendo sobre isso, eu vou trazer muitos detalhes aqui num livro que já está bem encaminhado aqui, com muitas informações que serão difíceis de serem contestadas, né, mostrando exatamente a verdade disso que eu estou dizendo para vocês. Bom, mas então fica esse registro aí e, enfim, nós não nos livraremos facilmente dessa gente insana. Ainda tem muita gente doente aqui no nosso país, você certamente conhece alguém, né? Doente da alma, doente da cabeça. Bom, Alexandre de Moraes diz que youtuber preso incentivou violência contra Lula e STF. Gente, eles são os covardes, esses caras, quando são presos. Não foi isso, eu não fiz isso. Estava em Brasília, fez reunião lá dentro do Senado, fez ameaça, disse que o ladrão não subiria a rampa, etc, etc. Agora começa a chorar e está lá agarrado e vai tomar uma cana muito séria no meio dessa história toda. Nós vamos ter o tempo todo que estar lidando com vigaristas e muito cínicos, né? Gente com uma disfarçatez muito grande, sempre a serviço dos grandes interesses econômicos contra o povo brasileiro. E o discurso hipócrita do Estado mínimo, a gente vai ver a todo instante. Hoje eu tenho situações que eu quero compartilhar aqui com vocês. Ramos, Mourão, Braga Neto e Heleno recebem salário de mais de 100 mil reais. Todo mundo é assumido, caladinho, exceto o Mourão. Mourão vê falta de ética em acumular salários, mas não pretende abrir mão, né? Esse é o homem que a gente vai ver de vez em quando fazendo críticas ao Estado. O Estado está gastando muito, né? Mas o tempo que ele estava embolsando essa grana toda, essa mamata, não deu um pio. E mais, dizendo que está certo. Então, o dinheiro do Estado brasileiro para cínico, para vigarista, para bandido, aí funciona. Para justiça social, para a gente ter um país melhor, não funciona, né? Então, pois bem. Mais bandidagem. Flávio Bolsonaro. O Brasil caminha a passos largos
para o abismo. Uma equipe econômica que não sabe o que fazer, toda semana o ministro envolvido em escândalo, inflação lá em cima, previsões futuras apocalípticas e chefe da carreta furacão do mal que não tira o Bolsonaro da cabeça. O infeliz, ele só não registra que tudo que está acontecendo agora ainda está vinculado ao orçamento do ano passado que o pai dele, junto com Paulo Guedes, estabeleceram para o exercício de 2023. Tudo que está acontecendo agora não é obra do governo que tomou posse agora. Mas essa gente não tem compromisso com a verdade. Então, eles vão continuar fazendo esse tipo de comportamento. Isso nos dá a dimensão da capacidade de cometer crimes que essa gente tem, né? E aí, ele tentando explicar aqui como um ladrão fica com as coisas, saiu com essa aqui. Flávio Bolsonaro diz que escândalo das joias é coisa pequena. Então, 16 milhões e meio de reais em diamantes é coisa pequena? Podia ser um copo d'água no pacote, né? Senador minimiza a participação do ex-presidente. Pô, senador, não adianta querer minimizar. Resta saber se a Justiça vai minimizar, se o Código Penal minimiza, se a Receita Federal minimiza, se a Justiça, de uma maneira geral, vai considerar um lote de diamantes uma coisa igual um copinho d'água, tá? Então, vamos aguardar aí. As provas estão aí. Bom, e aí a gente entra num assunto aqui que tem provocado muitas discussões. Governo não gostou do voo solo de Lupe, mas está dividido sobre redução de juros para aposentados. Gente, é um negócio impressionante, né? Como eu digo para vocês, existe um ativismo econômico, ativismo liberal, o tempo todo que perpassa aí por vários veículos de comunicação. O Lupe, ministro da Previdência Social, ele se reuniu com o Conselho Nacional de Previdência Social. São 15 membros e 12 representando aposentados, sindicatos, os trabalhadores, enfim. O governo votaram a favor de se colocar os juros consignados, empréstimos consignados, dos aposentados no mesmo patamar que os servidores públicos. Simples assim, o que já é uma grande extorsão, né? Que o aposentado e o servidor público podem ter até 40% daquilo que recebem no contra-cheque desviado direto para os bancos, sem risco nenhum. Então, isso foi decidido por um colegiado e a gente vê as reações das mais diversas, né? De profissionais respeitados, né, por muitas pessoas, como, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, que quis a demissão do Lupe. Vamos pegar um trechinho aqui, vamos lá. Nossa, como você é duro em algumas coisas, o Lupe deveria ser demitido, liminarmente. E não é pelo mérito. Eu tenho muitas restrições a esses empréstimos consignados para essas faixas. Muitas. Isso às vezes cria severas dificuldades para a gente pobre. Agora, não é possível, sem conversar com Casa Civil, sem conversar com planejamento, sem conversar com... Olha, mas é da competência do Ministério da Previdência Social, ouvido aqui esse conselho, que eu acabei de falar para vocês, o Conselho Nacional da Previdência Social é presidido pelo ministro da Previdência Social e composto por representantes do governo, dos aposentados e pensionistas, trabalhadores em atividade e empregadores. Só os empregadores que votaram contra isso. Bom, essa é uma visão, mas vamos pegar a visão aqui do meu amigo Eduardo Moreira, o que ele fala desse assunto aqui, uma pessoa independente e igualmente muito respeitada. Vamos ver aqui. Deixa eu botar. Eles combinam, aí a Febraban vem e diz o seguinte, olha, cada um tem o seu direito. Nada foi combinado. Que moral tem a Febraban? Que credibilidade tem a Febraban, Federação dos Bancos? É um cartel. É um cartel. E aí diz, não tem dinheiro. Mete Banco do Brasil e Caixa para emprestar. Haddad, Lula, mete Banco do Brasil e Caixa para emprestar. Mete bilhão para emprestar, porque esse é um dinheiro que volta todo para a economia. E volta para a economia formal. É um dinheiro que vai para os pequenos municípios do Brasil e faz com que a turma que mora nesse pequeno município tenha a lojinha, tenha a vendinha, tenha para quem vender suas coisas. Agora, sabe por que os bancos pararam de emprestar? Porque os bancos são agiotas legalizados no Brasil. Deixa eu mostrar um gráfico, na verdade, 3 gráficos para vocês. Põe na tela, gráficos do relatório do Banco Central. São gráficos do relatório do Banco Central, tá? De dezembro. Gente, o Eduardo Moreira, ele sabe do que ele está falando, ele não é nenhum curioso, não é nenhum aventureiro, não. Ele está falando uma coisa assim, do que ele domina perfeitamente. E aí joga-se uma questão. O governo Lula, nesse ponto, vai ceder
aos encantos aí da Febraban, por que aquilo que o Eduardo Moreira acabou de dizer, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não funcionam como instituições reguladoras, instituições de mercado para captarem recursos dessas pessoas que buscam algum tipo de empréstimo, né? Então são questões, hoje inclusive, está tendo uma reunião lá do Lupe com outros ministros para tratarem dessa questão, mas isso vai sinalizar alguma coisa para a gente, né? Se o governo vai ceder às pressões dos banqueiros e aí vai retornar com os empréstimos, com os juros que eles quiserem contra os aposentados, ou se a gente vai ter um freio de arrumação, vai ter alguma sinalização no meio dessa história. Parece pouca coisa, mas isso sinaliza muito se esse governo vai ser um governo de enfrentamento de algumas questões ou se vai ser um governo que a todo tipo de ameaça, de discurso aí conspiratório do sistema financeiro, do mercado, vai recuar e vai deixar as coisas exatamente como elas estão. São questões aí, por isso que nós temos esse espaço aqui, por isso que a gente tem essa possibilidade de jogar essas questões para o debate, né? E aí está faltando ao governo Lula ter mais comunicação, ter mais esclarecimento junto ao cidadão brasileiro. Por isso que a gente está cobrando o tempo todo aqui que se faça as lives que Lula prometeu, que haja mais interlocução com a sociedade, porque a direita insana, eles continuam a fazer barulho, né? Aliás, sobre essas questões, nós vamos apoiar aqui um evento com o Janones e o Eduardo Moreira no dia 30, falando sobre comunicação nas redes sociais, tá bom? Desde já deixo vocês aí com esse alerta para ficarem ligados. Dia 30, eu vou anunciar aqui no nosso portal também essa questão. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e vamos continuar aí na nossa batalha, tá bom? E um abração muito grande se você conhece alguém que foi voluntário, olha, nessa questão das vacinas, você tem que abraçar essa pessoa todos os dias quando você a encontrar em algum lugar, tá bom? E se você foi um desses voluntários que está aqui no nosso portal, olha, muito obrigado por você estar trazendo a sua energia, o seu humanismo aqui pra gente também, tá bom? Grande abraço, até o próximo encontro. Tchau!